Fala galera, Dia das Mães também é dia de clássicos pelo mundo. Bom, depois de voltar para a Itália na semana passada, hoje é dia de voltar à Inglaterra. E após falar de duelos como Everton e Liverpool, Arsenal e Tottenham, Millwall e West Ham, chegou a vez de falar sobre os maiores clubes de Manchester. O duelo vive uma das melhores fases ao longo de mais de 135 anos de história. Das últimas 10 edições da Premier League, City e United conquistaram juntos nada menos do que 7 títulos. Esse é o Derby de Manchester. Ambas as equipes têm origem nas classes operárias da industrializada Manchester, mas enquanto os torcedores do City se concentram nas zonas sul e leste da cidade, os do United estão em sua maioria nas zonas norte e oeste. E a rivalidade entre os dois gigantes é muito antiga. O primeiro clássico entre eles aconteceu no dia 12 de novembro de 1881, quando as equipes se chamavam West Gorton, o City, e Newton Heath, o United. Bom, a história é muito interessante. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais desse início da rivalidade entre eles, é só clicar aqui em cima e olhar na descrição que eu vou deixar o link para vocês lerem a matéria lá no blog. Bom, eu vou começar com um ano em que os dois times foram campeões. Bom, para quem não sabe, até 2007, o City não era lá tão conhecido como é hoje. Isso porque em 2008 ele foi comprado por um grupo de investidores árabes que investiu mais de 1 bilhão de libras, fazendo o clube subir de patamar. Desde então ele vive sua melhor fase na história. Prova disso é o ano de 2011, quando aconteceu algo inédito na Inglaterra. Pela primeira vez, dois clubes da mesma cidade conquistaram um título no mesmo dia. No dia 14 de maio daquele ano, enquanto o United levantava a taça da Premier League, o City conquistava a FA Cup. Na FA Cup, o City bateu o Stoke City por 1-0 na grande decisão, enquanto o United parou na semifinal. O gol do título saiu dos pés de Yaya Touré, aos 29 minutos da etapa final. Já na Premier League, os Red Devils venceram com 80 pontos, 9 a mais que Chelsea e o próprio City, que ficou em terceiro por conta dos critérios de desempate. O jogo do título foi contra o Blackburn, que terminou empatado em 1-1. Bom, lembra que eu falei que em 2011 o United caiu na semifinal da FA Cup? Então, eu esqueci de um detalhe, foi de propósito. Ele caiu pro City. Foi um jogo sensacional que ficou marcado também por ter registrado o maior público da história do clássico. Mais de 86 mil torcedores estavam presentes no estádio Wembley. As duas equipes tinham objetivos distintos. Enquanto o City buscava chegar à final para disputar um título depois de 30 anos, o United queria conquistar a tão sonhada tríplice coroa. Bom, no primeiro tempo o United comandou as ações, mas os atletas não conseguiram transformar as chances em gol e acabaram sofrendo uma pequena pressão dos Citizens nos minutos finais. Pressão essa que continuou na etapa final e aos 7 minutos, Yaya Touré marcou o gol da vitória, que carimbou a passagem do City à decisão. Bom, logo na temporada seguinte, os dois gigantes de Manchester voltaram aos holofotes ingleses. O United era o atual campeão da Premier League e o City da FA Cup. Por conta disso, eles eram muito favoritos à conquista do campeonato inglês. Os Manchesters brigavam ponto a ponto pela liderança da tabela e chegaram empatados à última rodada. Os dois tinham 86 pontos, só que o City ganhava por saldo de gols. 63 contra 55. Para que a equipe de Alex Ferguson ficasse com o título, ele precisava que o rival tropeçasse. Enquanto o United ia visitar o Sunderland, o City recebia o Queen Parks Rangers. Pois bem, o United fez sua parte e venceu o Sunderland por 1-0. Enquanto isso, faltavam um pouco mais de 5 minutos para terminar a partida do City, que estava perdendo por 2-1. Nessa hora, o United era campeão, mas aos 45, Dzeko conseguiu o empate. E a virada quase inacreditável veio aos 49, após chute do argentino Agüero, e resultou no título inglês do City, que quebrou outro jejum, dessa vez de 44 anos sem conquistar o campeonato nacional. Agora voltando um pouquinho no tempo para a temporada 2009-2010, um jogo emocionante. O United vivia a transição de ter vendido o Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, enquanto o City começava sua trajetória como o novo rico. Porém, nada disso importou para que ambos fizessem um clássico inesquecível, um jogo de 7 gols, sendo que o da vitória saiu aos 50 minutos. Os ânimos estavam exaltados para aquele duelo. A rivalidade vivia um momento de alta, depois que Tevez trocou o lado vermelho pelo azul e ainda provocou os torcedores do Red Devils. Emoção que se repetiu em campo. O United sempre esteve à frente no placar, marcando com Rooney e 2 vezes com Fletcher, mas também permitiu o empate do City nas 3 oportunidades. Em um... Giggs
What a pass! Michael Owen wins it! Você sabia que o United já foi rebaixado? Pois é, pra piorar, foi pro maior rival. E essa história fica ainda mais interessante. O gol que decretou o rebaixamento saiu dos pés de um dos maiores ídolos dos Red Devils. Eu vou explicar melhor. Denis Law não foi um homem de muitos clubes. Na Inglaterra ele só atuou por 3. Em 1960, o United estava querendo contratar o jogador, só que o City conseguiu dar um chapéu no rival e ficou com ele. Em sua única temporada em Main Road até então, foram 21 gols em 41 jogos. Depois disso ele foi vendido ao Torino e retornou à Inglaterra, ou melhor, a Manchester, em 1962. Só que dessa vez para jogar no lado vermelho. Lá, ele alcançou status de lenda. No United foram 234 gols em 404 jogos. E ao longo de seus 12 anos no clube, ele levantou diversas taças, como FA Cup, Premier League, Champions, além de ter sido o melhor do mundo em 1964. Por conta disso, ele ganhou até uma estátua que está na frente do estádio do Manchester, em Old Trafford. Só que com o passar dos anos, a carreira dele foi decaindo um pouquinho, ele saiu do United e em 73, quando ele estava com 33 anos, ele decidiu voltar para a Inglaterra. Vai encerrar a carreira no United? Não, ele foi pro City. Sua segunda passagem no Main Road não teve tantos gols, mas também foi marcante. O United lutava contra o rebaixamento. Quis o destino que a partida final fosse contra o City. O confronto na casa do United se encaminhava por um empate sem gols, até que aos 37 minutos da etapa complementar, em um lance de pura categoria e precisão, ele precisou de apenas um giro rápido para colocar de calcanhar a bola entre as pernas do goleiro rival. A vitória do City decretou o primeiro rebaixamento do United em 37 anos. Por conta disso, Law se recusou a celebrar o gol. Bom galera, por hoje foi isso. No último domingo eu falei sobre o clássico italiano entre Inter e Milan. Já na quarta-feira falei um pouquinho sobre as zebras que já soltaram o grito de campeão pela Europa. E para assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série Clássicos pelo Mundo, é só acessar o canal. Não se esqueçam de divulgar nas redes sociais, deixar seu like aqui embaixo que é muito importante pra mim. Semana que vem eu tô de volta. Bom, vou deixar com vocês minhas redes sociais, Instagram, página no Facebook, acessem meu blog e se inscrevam no canal.